Olá! Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos tratar agora sobre os grupos de processo. Para isso, primeiro vamos abordar o que é o ciclo de vida do projeto. Eu tenho dois exemplos aqui, uma festa de 15 anos e a ampliação de uma fábrica. Abaixo vocês veem o trabalho necessário para que cada um desses dois projetos aconteça. Mas o que esses dois exemplos têm em comum? Se nós observarmos nessa figura, onde nós temos o esforço em função do tempo, entenda-se o esforço, a quantidade de recursos empregados, ou seja, o custo também empregado, vemos que o projeto ele nasce com um esforço relativamente pequeno e vai crescendo paulatinamente até chegar num pico e depois ele decresce. Se nós pegarmos então aquelas entregas e alocarmos no gráfico, percebemos que eles seguem esse mesmo comportamento. Isso quer dizer que todos os projetos possuem essa mesma característica, de crescimento gradual até um certo topo e depois um decréscimo. Percebemos então que esse projeto, ou qualquer projeto, eles possuem fases genéricas. Um início, organização e preparação, execução do trabalho, encerramento do projeto. O conjunto dessas fases, do início até o término do projeto, é chamado, portanto, de ciclo de vida. Segundo o PMBOK, então, o ciclo de vida é uma série de fases pela qual o projeto passa do início até o término, sendo uma fase do projeto um conjunto de atividades. Voltando para o gráfico anterior, quando a gente percebe, então, esse esforço à medida que tem essas fases genéricas, a gente percebe que esse trabalho eles vão contar como se fosse a sequência de atividade, a sequência de entregas do início até o fim. Então, essas entregas também representam as fases do projeto. E é importante para a estruturação lógica desse projeto, assim como a estruturação da gestão desse projeto, como veremos um pouco mais lá no gerenciamento de escopo. Dando continuidade, agora a gente precisa trabalhar com os processos para que nós consigamos gerenciar o projeto. Então, vimos que processos são transformações onde tem entradas e saídas, e ao longo desse desenvolvimento do projeto, nós temos projetos no início, na organização e preparação, na execução e no encerramento. Esses projetos, então, têm finalidades semelhantes de acordo com a fase do projeto. Portanto, esses processos agrupados são chamados de grupos de processo. Temos 5 grupos de processo, portanto. O primeiro deles é o início, que tem a responsabilidade da autorização e início formal do projeto. Após aceitar esses grupos de início, vamos ao planejamento. Quando nós tivermos um grupo de processos suficiente para que o plano de projeto seja feito, podemos então começar a execução. Paralelamente à execução, nós temos os processos de monitoramento e controle, que serão como se fosse o GPS do nosso projeto. Se esse nosso projeto estiver indo no caminho correto, os processos de monitoramento e controle vão acusar, como o GPS diz que nós estamos indo no caminho correto, e acusa quanto tempo levaremos até a nossa chegada. No entanto, se a execução estiver indo por um caminho errado, o monitoramento e controle deverá acusar, mostrando esse desvio e pedindo para retornar no plano previamente feito. Assim como o GPS diz que a gente está saindo de rota e precisamos voltar para a rota. No entanto, assim como a gente se perde no caminho, o GPS manda a gente voltar ou retraçar o trajeto ao longo desse caminho, o monitoramento e controle, caso perceba que a execução saiu muito daquele planejado, retorna então as ações para o planejamento de forma que a execução tome conta, que a execução só começa seu processo depois do planejamento. No entanto, o GPS também acusa quando chegamos ao nosso destino. Logo, é o monitoramento e controle que tem que passar para os processos de encerramento, onde de fato vamos encerrar o projeto ou a fase. Perceba então que o planejamento, execução e monitoramento e controle passa por um processo cíclico ou iterativo, ou seja, o projeto ficará nesse ciclo de planejamento, execução e monitoramento até que tenha um produto
pronto para ser encerrado. Bom, precisa ficar claro que os processos, os grupos de processo não são fase do projeto. Como nós vemos aqui nessa nossa estrutura da ampliação da fábrica, então cada uma dessas entregas, conforme a gente falou anteriormente, representam para a gente fase do projeto. Percebemos que os grupos de processo podem ser utilizados ao longo do projeto como um todo, mas também eles podem ser utilizados em cada uma dessas fases, onde em cada uma delas nós teremos um momento formal, onde tomaremos a decisão de que se esse projeto realmente segue adiante ou se ele deve acabar. Esse momento formal de verificação de que se o projeto segue ou não é chamado de revisão de fase. Os grupos de processo, portanto, eles têm um certo limite, onde percebam que aqui na entrada nós temos que o responsável, patrocinador do projeto ou o cliente é que dão a entrada do projeto e assim como as saídas precisam ser validadas pelos usuários finais. O que isso quer dizer? Que o gestor de projeto, então, ele tem a autoridade de utilizar os recursos para executar o projeto. No entanto, a tomada de decisão de que se o projeto começa ou que o projeto termina está fora da sua autoridade. São os stakeholders externos, como o cliente, o sponsor, o patrocinador, que devem dar essa informação de que se o projeto segue adiante ou se ele é encerrado. Bom, de acordo então com todos esses conceitos, aqui vem a forma como os processos são mostrados dentro do PMBOK. Percebam que ao lado esquerdo da tela nós temos as áreas do conhecimento e acima nós temos os grupos de processo de gerenciamento. Em cada desses pontos dentro dessa tabela estão os processos. Então, por exemplo, no grupo de processo de iniciação, temos apenas dois processos, que é desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas. Uma delas está no gerenciamento da integração e a outra está no gerenciamento das partes integradas. Terminamos então o grupo de processo de iniciação, vamos para o planejamento e assim vai. Conforme eu falei anteriormente, nós não precisamos utilizar os 49 processos. Nós vamos escolher os processos necessários para o nosso projeto de acordo com a complexidade e a necessidade desse projeto. Obrigado, caro aluno, aluna. Nós vemos na nossa próxima unidade. Bons estudos!